Olá, aluno do 7º ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET, segundo bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 13, semana 4. Coloque em destaque no seu caderno ou no seu material impresso o tema de nossa aula, que é produção de texto. Vamos na leitura? Nesta semana você vai usar tudo que aprendeu sobre o gênero textual conto para planejar e produzir um conto. É usar sua criatividade. Breve apresentação. Na produção do conto, você fará uso dos elementos da estrutura da narrativa, próprios do gênero estudado, como enredo, personagens, espaço, tempo e narrador, e o uso dos discursos direto e indireto quando necessário. Para você lembrar essas questões, vou lhe apresentar um mapa conceitual. Dessa forma, é interessante que você copie esse mapa aí no seu caderno. Vamos lá. No texto narrativo, nós temos o enredo. O que seria isso? É o encadeamento dos fatos narrados em um texto. Para tanto, possui introdução, que é o começo da história. Nesse começo, é importante colocarmos o espaço, que é o lugar onde se passa toda a trama. É importante também colocar o nome dos personagens, o tempo, que nesse caso retrata o momento em que ocorrem os fatos. É importante também colocar o narrador. Nesse sentido, o narrador ele funciona como mediador entre a história narrada e o leitor, que é o ouvinte da história. Nesse sentido, nós temos o narrador personagem, que narra a história em primeira pessoa, quer dizer, participando da história. Temos o narrador observador, que relata os fatos, que observa em terceira pessoa, então, portanto, ele utiliza o ele e o eles. E o narrador onisciente, que observa, sabe e revela tudo sobre o enredo. Ainda sobre o enredo, é importante colocarmos aí que possui um desenvolvimento, que é a parte em que se desenvolve o conflito, quer dizer, o problema. Depois nós temos o clímax, que é o ponto de maior tensão, pois o conflito atinge o ápice, quer dizer, é a parte mais importante da narrativa, é onde nós vamos encontrar aí a solução da questão colocada aí no conflito. Depois nós temos o desfecho, que é a solução do conflito instaurado, quer dizer, após a ideia da solução, nós temos a ideia de como tudo será finalizado, quer dizer, será que todos viveram aí felizes para sempre? Voltando no nosso material, temos as atividades. Atividade 1, proposta de produção. No conto estudado, A Orelha de Van Gogh, o narrador participa da história que conta. Você vai escrever um conto onde o narrador também será o personagem, mas no seu conto o narrador não mais será o filho do dono do armazém, e sim o credor inflexível. A intenção é que o leitor conheça os acontecimentos contados por um outro olhar. O mistério será desvendado. Use sua criatividade e arrase. Mas antes de realizar a proposta de redação, você irá fazer a atividade 2. Neste momento, você fará o planejamento para então a elaboração do texto. Leia o conto A Orelha de Van Gogh novamente e reflita. Como será que foi a conversa entre o credor e o pai do narrador? Imagine o que eles conversaram.
como os personagens se comportaram. Tudo isso sob o ponto de vista do credor. Para você lembrar essa parte de forma mais específica, irei voltar no texto. No dia seguinte, saiu cedo. Voltou ao meio-dia radiante, trazendo consigo um embrulho que desenrolou cuidadosamente. Era um frasco com formol, contendo uma coisa escura, de formato indefinido. A orelha de Van Gogh anunciou triunfante. E quem diria que não era? Mas, por via das dúvidas, ele colocou no vidro um rótulo: Van Gogh, orelha. À tarde, fomos à casa do credor. Esperei fora enquanto meu pai entrava. 5 minutos depois voltou, desconcertado. Furioso mesmo. O homem não apenas recusara a proposta, como arrebatara o frasco do meu pai e o jogara pela janela. Então vamos lembrar um pouco aí do texto. No início aqui nós temos a narração relacionada aos fatos iniciais, falando como era esse pai, como era esse credor. Nós temos um momento importante aqui que fala que o credor ele era apaixonado aí pelo Van Gogh. Temos a ideia depois do pai em colocar uma orelha qualquer num frasco e depois nós temos essa parte em azul que acabamos de ler, tá? Depois nós temos o desfecho, tá? Que você irá recordar quando você for fazer a sua produção. Na página 14, você tem aí algumas reflexões que podem ajudá-lo a fazer esse texto. Então, preencha aí no seu material, tá? De forma a facilitar. Então, temos aqui a primeira pergunta. Como foi a recepção do pai pelo credor? Quer dizer, como que o credor recebeu esse pai? Ele foi gentil ou ele estava mais sério? Faça aí um rascunho, tá? Uma anotação sobre essa ideia. Nós temos aqui duas perguntas iguais, então eu vou para a próxima. Como o pai fez a proposta? Será que ele mostrou a orelha, tentou convencê-lo, falou sobre aquela história da amante? O que será que aconteceu depois? Qual foi o sentimento e reação a essa ação, provocou o credor? No caso aqui, parece que ele ficou com raiva, não foi? Porque ele jogou essa orelha, esse frasco na janela, pela janela. Então, acredito que tenha ficado com raiva. Mas não esquecendo aqui, nós temos uma outra pergunta que eu pulei, tá? Temos lá. Quando o credor ouviu a proposta e viu a orelha, que seria o pagamento da dívida, como ele comportou? Ele deve que sabia que o Van Gogh era holandês, não é verdade? E dessa forma, ele pode ter descobrido, de forma rápida, que ele queria passar ele para trás. Isso já responde um pouco aqui a próxima pergunta, não é? Então, como o credor descobriu que tudo era uma armação? O que ele fez nesse momento? Então, são questões aí que você irá responder no espaço, tá? De forma rápida, é só um planejamento. Atividade 3. Não se esqueça que uma narrativa do gênero conto possui uma estrutura que deverá ser seguida. Então, essa parte nós já falamos, que é necessário ter introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Atividade 4. Você poderá pensar em outros aspectos, como o perfil dos personagens, como letra A, características dos personagens. Letra B, qual personagem terá nome? E letra C, como o credor contará o conflito? Ele será sensível ou não?
E atividade 5, não esqueça do tempo e espaço e de que o conto é uma narração curta e deverá ser escrita na primeira pessoa. O credor será o narrador. Atividade 6, escolha um título criativo. Agora é com você. Estou ansiosa para ver o resultado. Eu vou aqui lhe dar um exemplo de início de texto e depois você irá dar continuidade. Tenho certeza aí que o seu texto ficará muito bom, tá? Vamos lá. Eu estava, como de costume, à beira da ruína. O dono de um pequeno armazém me devia uma importante quantia e não tinha como pagar. Então, observamos aqui o uso da primeira pessoa, que é o eu. Então, nós temos aí um narrador personagem. Mas, se lhe faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação. Era um homem culto, inteligente, além de alegre. Não concluíra os estudos. Os fregueses gostavam dele, entre outras razões porque vendia fiado e não cobrava nunca. Essa parte eu continuei como estava no texto original, porque no caso só fala aí do homem, tá? O dono do armazém. Agora, nessa outra parte, nós temos uma outra mudança. Comigo e com outros fornecedores, porém, a situação era diferente, pois somos enérgicos, já que geralmente são altas quantias de dinheiro vendidas a cada comércio. Eu era conhecido como um credor particularmente implacável. Então, agora você irá completar esse texto, tá? E, no caso, utilize o discurso direto, quer dizer, utilize a travessão para colocar as falas dos personagens. Você pode colocar um nome, por exemplo, nesse dono desse comércio, no credor também, caso você aí queira. Faça sua atividade de lápis, tá? Para que então você possa corrigir, caso seja necessário. Foco aí na sua atividade e bons estudos. Dessa forma, eu finalizo essa videoaula. Espero aí que você tenha gostado. Tenha uma boa semana e um grande abraço.